Se é certo que desde o século XVI plantou-se e moeu-se cana e fabricou-se açúcar em São Paulo, em São Vicente e em outras partes do sul e do centro do Brasil e também no Pará, a verdade é que, onde se definiu na América Portuguesa uma civilização ecologicamente do açúcar e requintadamente do doce, repita-se, que foi no litoral do Nordeste, da Bahia ao Maranhão, com o Rio de Janeiro, capitania e depois província, como um quase Nordeste geograficamente desgarrado desse núcleo, mas sociologicamente mais vizinho ou mais parente dele do que de São Paulo ou de Minas Gerais. Daí, o que Machado de Assis escreveu do Rio de Janeiro poder ser aplicado, com ainda maior exatidão sociológica, ao Nordeste. A arte do doce teria alguma coisa de princípio social. Esse princípio social foi no Nordeste não só o açúcar, da generalização do padre Antônio Vieira, mas de modo específico o doce, o bolo, o quindim feito com açúcar por aquelas mulheres que todos os dias faziam renda e todas as semanas faziam doce. Umas nas suas casas grandes ou nos seus sobrados, outras nas suas casas de porta e janela e até nos seus simples mocambos. Em compensação, através das receitas, algumas delas segredos de família, é uma arte que resiste a seu modo ao tempo, repetindo-se ou recriando-se, com a constância das suas excelências e até das suas sutilezas de sabor, afirmando-se por essa repetição ou por essa recriação. Numa velha receita de doce ou de bolo há uma vida, uma constância, uma capacidade de vir vencendo o tempo sem vir transgredindo com as modas nem capitulando, senão em pormenores, ante as inovações que faltam às receitas de outros gêneros. As receitas médicas, por exemplo. Uma receita médica de há um século é quase sempre um arcaísmo. Uma receita de bolo do tempo do padre Lopes Gama ou de doce dos dias de Machado de Assis que se tenha tornado um bolo ou um doce clássico, como o sequilho do padre ou o doce de coco do romancista, continua atual, moderna, em dia com o paladar, se não humano, brasileiro. O motivo dessa constante mocidade das receitas dos bolos e dos doces que se têm tornado clássicos em doçarias nacionais, como entre nós o doce de coco, como o pudim de ameixa entre os ingleses, como a torta de maçã entre os franceses, em contraste com a rápida deterioração que sofrem com o tempo as receitas médicas, é interessantíssimo. E a consideração mesmo de passagem que se faça dele pode nos levar à metasociologia ou à antropologia filosófica. A receita médica depende, para sua sobrevivência, da constância daqueles princípios científicos que servem de base à arte dos clínicos. A receita de doce é quase que só arte. Para sobreviver, não depende das constantes alterações nas verdades científicas, embora precise, é certo, de condicionar-se em alguns de seus aspectos à transformação de caráter sociocultural. Seus principais compromissos são, porém, com o paladar, com o olfato, com os olhos dos homens, com constantes que independem quase que de modo completo do certo ou do errado estritamente científico. Gilberto Freire, Açúcar, uma sociologia do doce com receitas de bolos e doces do Nordeste do Brasil.